tô na correria aqui porque eu... Enfim, isso é um vlog, só pra dizer. Eu tô voltando pro YouTube. E aí, isso é um vlog. E aí, hoje é uma quinta-feira, são 9h40, tá? Ali é meu quadro de coisas para fazer. É um quadro de planejamento mensal, essas coisas, sabe? E aí, hoje é o dia que eu tenho mais atendimento. E aí, eu decidi fazer o quê? Vou gravar um vlog no meu dia mais agitado. Porque senão fica sem o que mostrar. E aí, é isso. O que acontece? Tem um atendimento de 11 horas, de 1 hora, de 2 horas, de 3 horas, de 7 horas, tá? E aí, eu acabei acordando, até que eu acordei cedo, eram umas 8h30 quando eu acordei, só que 8h30 era pra clínica estar abrindo. Então, era já pra eu estar mandando mensagem pros pacientes, já era pra eu estar nesse pique todo, entendeu? Só que eu tava acordando. Então, assim, são 9h40, e aí eu corri. Aí, o que aconteceu? Já marquei. Esse barulho é Luna, tá, gente? Luna, ela gosta de participar. Ela vai latir de novo. O que acontece? Hoje mesmo, o que aconteceu? Já tive que marcar a sessão, já tive que agendar paciente e tudo. Foi uma correria. Foi realmente uma típica quinta-feira pra mim. E aí, não tomei café, vou tomar café agora, entendeu? Nossa, esse batom ficou muito bom mesmo. Sabe qual é esse batom? Esse batom é o Marsala da Natura. Gostei dessa cor. É difícil eu encontrar cores bonitas assim, né? Em marcas... Não sei, mas todas as vezes que eu vejo vídeos de blogueiros e tal, é sempre outras marcas muito mais caras e tal. Gostei, me lembra os batons de Friends. É porque aqui talvez seja escuro, mas ele é como se fosse um vermelho queimado, tá vendo? Legal, né? Mas sim, aleatória essa menina, aleatória. Você se acostuma. E aí o que acontece? Aí marquei paciente pra hoje já e tudo mais. E aí, antes eram 4 atendimentos, agora são 5 atendimentos. Graças a Deus por isso. E também, meu Deus, a hora está passando. E aí eu vou redigir o contrato agora, da nova paciente. Vou também tomar café e vou começar a ver as sessões de cada paciente que precisa hoje. Mesmo que seja 5 pacientes, tem um intervalo, né, entre eles. Um é de manhã, agora de manhã, 3 são à tarde, agora esses 3 são seguidos, vai ser, ó, babado, porque provavelmente eu não vou almoçar no tempo correto. E aí a minha mãe, quando souber disso, ela vai dizer, Thaís, porque você não almoçou no tempo, na hora certa. Aí eu digo, eu tô trabalhando, aí... Enfim, é assim, gente, morar com os pais é isso, entendeu? Até eles entenderem a rotina diferente. Mas eles entendem, mas é uma resenha. Eu nunca sou uma pessoa que consigo cumprir. Eu cumpro com os horários com meus pacientes, entendeu? É o pessoal que, assim, tem o melhor de mim, juro. Eu cumpro tudo certinho e tal. Mas quando é questão de, ter que almoçar no horário certo, tomar café e jantar, sempre no horário certo. Hoje tomar café tá sendo um pouquinho tarde, vamos combinar. Mas eles são os que mais dá certo. Agora o almoço, ele tem sempre... Ele se sacrifica às vezes por conta dessa rotina, assim, de atendimentos. Mas não tem problema, porque assim que termina, eu vou lá e almoço, entendeu? Essa é a meta. A meta não é se alimentar? Estamos se alimentando. E aí, é isso, gente. E aí, eu vou preparar o café. E aí, eu vou hablando mais com vocês, só que eu tenho que correr mesmo, tá? Eu já tô pronta, eu amo essas camisetinhas, tipo, ela é gola alta, ela é pra ser um cropped, só que eu ajeitei ela pra ela não ficar sendo um cropped. E aí, eu tô sempre pronta para os atendimentos. Tenho comprado outras cores também, né? Pra não ter que usar só preto. Esse big preto é uma cor belíssima. Enfim, aleatoriedades. Minha cabeça funciona assim. Mas daqui a pouco eu volto aqui pra conversar mais com vocês. Retocar de novo porque eu tive a brilhante ideia. Luna. Essa aqui é a Luna, galera. Ela deu um oi, vocês viram?
retocar porque acabei passando antes de comer, foi bobeira minha. Aí, né, não, saí um pouco. No vídeo talvez não pareça que saiu, mas saiu. Escovei os dentes só e, né? Enfim, é isso. Agora tá certinho. Mas vamos lá. Vamos aos trabalhos. Vou colocar aqui, já pronto. É assim, tem que deixar as coisas já prontas. Porque senão não dá certo. Mas eu vou deixar aqui do lado, que eu acho que vocês me veem melhor assim. Vocês. Não, acho que tá bom. Pronto, acho que a luz ficou melhor agora. Legal, legal. Vamos lá. Pois é. Aí, acordei tarde, por quê? Enquanto eu vou redigindo o contrato aqui, eu vou conversando com vocês. Por que eu acordei tarde? Porque eu fui inventar, gente, de estudar esse livro aqui. A Teologia Sistemática do Berkhof. E, gente, assim, é uma leitura empolgante, tá? Se vocês vão olhar a grossura desse livro, e talvez quem já leu, quem é teólogo aí e tal, ou teóloga, vai olhar e dizer, como assim você acha divertido? Mas assim, eu acho divertido. Eu achei legal a leitura, não achei difícil a leitura. Só que é tanta explicação para cada ponto que você tem que parar um pouquinho assim, assimilar a ideia e poder pensar, porque ele é denso, né? Mesmo que seja que você entenda o que ele está dizendo, ainda assim é denso porque é muita informação. E aí eu decidi ler isso, era 11 horas da noite, simplesmente porque, né, eu disse, quer saber, eu não tô com vontade de dormir. Quer saber, eu não vou ficar pensando na abobrinha não, eu vou estudar. E aí foi quando eu comecei a estudar, só que isso, né, levou aí um tempo considerável. E aí eu tava tão empolgada com o assunto, e aí eu vi nessa semana um rebuliço que deu sobre constelação familiar. Eu falei, rapaz, eu vou fazer um post sobre constelação familiar. E aí eu fiz um post, tá lá no Instagram, se você não me segue, Thaís Ariaref. Inclusive, se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Meu nome é Thaís, eu sou cristã, sou psicóloga, trabalho com psicóloga, trabalho como criadora de conteúdo. Então, eu crio conteúdo lá pro Instagram e aqui pro YouTube. Finalmente estou de volta, né? Fiquei fora por um tempo, depois que eu me formei, mas a gente fala sobre isso em um outro vídeo. Mas basicamente é isso, tá? Desculpa se eu me apresentei antes, é porque eu já cheguei na correria. Vocês viram como foi a correria, né? Talvez não tenha feito tanto, mas está sendo correria enquanto eu tô fazendo esse vídeo. Mas é isso. E aí acabou que eu acordei tarde e eu meio que me abestalhei aqui. Na verdade, eu acordei tarde, olhei o celular, que não é nem pra ter feito isso, eu não faço isso costumeiramente, mas eu olhei porque eu postei o post de madrugada. Não sei, eu tava tão empolgada com o assunto que eu fiz, quer saber, eu vou disponibilizar isso pro povo agora? O povo dormindo. Mas aí, aconteceu isso, e aí, logo depois, veio uma cliente nova, uma paciente nova, que queria fechar contrato e tudo. E aí foi quando eu demorei um pouquinho mais, e aí tomei café, terminei agora o café, escovei os dentes, me ajeitei muito rápido aqui, até também para começar a gravar o vlog, né? Não vou aparecer aqui de pijama. E aí, é isso, sabe? É sobre isto. Inclusive, esse livro que eu tô lendo no Berkhof, nessa Teologia Sistemática, tem a ver com outros livros aqui, que também são calhamaço, que fazem parte de um projeto que eu estou querendo lançar para mulheres cristãs sobre emoções. É muito conseguir fazer esse projeto, inclusive a volta para o YouTube também está um pouquinho ligada a isso, porque eu quero mostrar os bastidores dessa preparação desse curso. Eu acho que não tem muita gente que mostra os bastidores do curso, né? E eu queria mostrar para vocês o que é que eu penso, o que é que eu estudo para poder fazer essa comunidade, né? Esse clube. E também quero mostrar o que é que eu quero fazer, mas ao mesmo tempo desisto. Eu quero mostrar essa parte mais mente criativa do projeto para que vocês fiquem ainda mais juntinho, né? Próximo, e que a gente possa estar aí trocando um pouco sobre isso. Porque assim, o meu intuito é chegar em muitas mulheres
e oferecer um lugar, né, de acolhimento ali para elas, mas não vai substituir a terapia, tá? Olha lá, não vai substituir a terapia, mas é um local onde a gente vai falar especificamente sobre cada assunto em cada mês, entende? Assuntos diferentes em cada mês. Então, é algo que eu tô com isso muito forte no meu coração faz um tempo. Eu tava tentando entender o que era ainda, até que veio a ideia do clube. Aí depois de um tempo veio a ideia do nome, e do nome veio a ideia de como eu ia apresentar isso pra vocês. Então, aos pouquinhos vai vindo, né? E eu tô muito feliz porque fazia tempo que eu não tava com essa mente criativa e agora eu tô. E eu quero realmente usar isso de forma muito enfática e aproveitar, entende? Para que eu possa ter bons frutos disso, para que eu possa fazer isso com excelência, entende? Luna, bom dia! Gente, Luna, ela é a dona do Instagram e do YouTube, entendeu? Só que ela tem preguiça de aparecer, entendeu? Vocês estão vendo, né? O estado dela. Ela vive dormindo. Vocês ouviram ela respirando fundo? Ela não gosta de aparecer pra câmera. É uma cachorra low profile. Não sei se vocês sabem. Aí ela inventou de ter uma dona. Ela aceitou. E vim pra uma casa onde a dona gosta de aparecer no YouTube e falar e tal e tudo mais. Pois é. É isso que dá. Aí eu fico gravando videozinhos com ela. Aí sempre parece que ela tá, tipo, muito tediosa e não tá gostando, entendeu? Só que ela tá o maior chamei comigo. Pois é. É assim. Quando um paciente vem novo, aí eu vou, recolho os dados dele, né, tudo. E aí eu uso o Psicodoc. Eu aqui fazendo propaganda sem nem... Mas eu uso o Psicodoc pra me organizar. Se você é psicóloga recém-formada, tenta se ajeitar um pouquinho pra ter o Psicodoc. Ele ajuda muito a vida da gente, burocrática, que eu digo. E assim, no início, eu não tinha condições de ter o Psicodoc. E o que acontece? Eu fazia tudo à mão. Eu anotava tudo, igual na época do estágio. Aí, depois que eu consegui, né, tendo mais pacientes, aí eu fui conseguindo separar um dinheiro pra isso, aí eu consegui ter o programa. Nossa, muito bom. E aí, todas as vezes que vem um paciente novo, eu cadastro ele nesse programa, para que eu possa registrar as sessões dele, fazer a evolução. É um programa muito bom. Assim, tem me ajudado muito, né? É necessário para mim, então tá ótimo. A coisa ruim é que todos os registros que eu fazia em papel, eu ainda não terminei de passar pro programa. Porque já teve paciente que teve alta, teve pacientes que não quiseram mais continuar no processo terapêutico, tudo isso. E aí acabou que eu tô com os registros, mas ainda tem que colocar no programa. Não coloquei todos, estou colocando. Mas é assim, sabia? Eu imagino o pessoal, né, da época que registrava tudo em papel, vim nessa era mais tecnológica, o trabalho que eles tiveram para digitalizar tudo, né? Deve ter sido muito penga. Mas enfim, né? São coisas que acontecem na vida de uma psicóloga recém-formada, que inclusive, acho que eu fiz um ano em alguma coisinha aí, já formada. É que eu tenho que contar direitinho. Prometo que no vídeo que eu falar sobre isso, eu vou vir com dados e coisas mais certas. Mas é porque eu não me apego muito à data, gente. Eu não me apego. A sorte é que como eu gravo, tiro foto e tudo, aí fica registrado. Eu faço, esse aqui foi nessa data. Aí eu me lembro. Mas tirando isso, aí eu não me apego tanto. E aí eu fico, sabe? Eu só sei decorar, de fato, o dia do meu aniversário. O dia do meu aniversário eu não esqueço. Muito conveniente, não acho não. Mas é isso, o resto eu tenho que ter lembrete. Se não tiver lembrete, eu esqueço. E nem é porque eu não me importo, tá? É porque eu esqueço mesmo. Porque eu fico tão focada em outras coisas da minha vida, é tanta coisa, que a minha vida, inclusive, ultimamente fez assim, né? Virou de cabeça pra baixo, foi loucura. E aí eu tive que recalcular rota, enfim, babado. E aí é isso. Mas enfim,
acontece. Vocês estão ouvindo uns ruidozinhos, né? Ela, aqui, ó. Aqui, porque essa menina não para quieta. Olha, ela não para quieta. Ela tá insatisfeita porque ela tava braba com um gato que tava passando aqui por cima da casa. E aí ela fica pé da vida, sozinha. Aí ela também se resolve sozinha, porque eu não me meto. Demorou, mas estou aqui. O bom é que vai dar pra cortar o quanto eu demorei de fato pra estar aqui. Vou colocar minha pulseira, né? Pulseira. Ai, acho ela tão linda. Eu gosto muito de pulseiras estruturadas assim, porque aquelas molinhas que ficam aqui, elas... O meu braço é fino. E aí elas ficam muito folgadas. E eu gosto de coisas que fiquem num lugar só, assim. Tipo, isso, relógio. É uma coisa só minha mesmo. Vocês percebem que é uma coisa realmente muito particular, peculiar, que diria. Mas é isso. Sim, eu vou mostrar pra vocês os livros, né? Deixa eu pegar aqui. Pronto, ajeitei a luz também, acho... Nossa, muito melhor. Muito melhor. Eu achei que a luz da janela ia dar certo, galera. Não deu. Ficou muito escuro. Eu tô contra a luz também, né? Como ia dar certo. Mas sim, olha só. Do clube até então, nos próximos vlogs eu vou compartilhando mais. Olha, eu já li 23, com mais algumas que eu li ontem, que eu não sei quantas foram, algumas páginas. 26, 27. 4 folhas. Eu li ontem de madrugada, a causa de ter acordado tarde foram 4 folhas. E eu queria ler mais, eu juro. Ele é uma leitura, quanto mais você lê, né, e aprende sobre Deus, mais isso te estimula a aprender mais. Eu acho isso muito bom. E o que acontece? Sabe uma coisa que eu percebi depois que eu comecei a ler teologia sistemática? É que eu presto atenção muito melhor nas letras da música. Das letras de corinhos, músicas cristãs mesmo, né? E aí aquilo ali bate muito mais forte, é algo muito mais impactante, toda palavra da letra da música. Dá muito mais sentido, sabe? É uma coisa muito, muito interessante. Eu não sei se as pessoas também passam por isso, mas quando eu comecei a ler mais focada nessa questão, na teologia sistemática, eu percebi essa mudança de quando eu escuto, eu já escutava vendo se era bíblica, né? Mas agora, depois da experiência de ler teologia sistemática, eu ouvir as músicas é algo muito mais criterioso, não sei, é algo mais forte, sabe? Tem significado aquilo, eu entendo o que a música quer dizer, e é por isso que a gente deve ter cuidado com as músicas que a gente canta dentro da igreja. De novo, né? Tipo, eu já concordava com esse pensamento de ter cuidado com as músicas que a gente canta dentro da igreja, mas agora ainda mais, tipo, gente, o que é que vocês estão fazendo? Tem música que, pelo amor de Deus. Mas, enfim, né? Isso é um papo pra, assim, outros vlogs, de pouquinho em pouquinho, porque as pessoas não estão preparadas para ouvir que música com letra bíblica é muito mais importante do que a performance ali no canto, enfim, tá? Claro que cantar bem, se dedicar é muito bom, mas estrelismo não é, não. Mas vamos lá, seguimos, porque assim... o outro livro que eu tô lendo é esse aqui, ó. Psicologia baseada em evidências. Deixa eu tirar o post-it aqui, tá vendo?
E aí, eu tenho gostado muito também. É um ritmo de livro técnico de psicologia que eu já tô acostumada por conta daqueles vários ali. Deixa eu mostrar pra vocês. Aqueles ali é tudo da Arquimedes. Isso quer dizer que é só livro técnico. E quase sempre estou consultando eles. Alguns eu já li tudo e outros eu fico só consultando porque são muito grandes e eu tenho que ser muito mais criteriosa. E o outro que eu tô lendo também é esse daqui, que o post-it está cobrindo, mas se chama Fundamentos para o Cuidado da Alma, tá? Do Eric Johnson, que é uma proposta de psicologia cristã. E eu quero... Veja como ele é enorme. Isso quer dizer que ele é denso também, tem muita argumentação, enfim, é um livro de estudo. E estou aqui estudando ele para entender melhor essa proposta, tá? E aí tem um outro do Eric Johnson também, que é esse aqui, Aconselhamento Cristão, tá? Aqui o post-it também está na frente, mas Recursos Terapêuticos da Fé Cristã para o Cuidado da Alma, do Eric Johnson também, que assim, os dois trazem essa proposta da psicologia cristã e eu tenho curiosidade para saber que proposta é essa, então estou estudando. E assim, ele é muito denso e ele ao mesmo tempo é algo muito interessante de se estudar e ouvir, porque assim, a nossa psicologia hoje é baseada nos princípios naturalistas, né? Não existe princípios, não vem de uma base bíblica, né? É mais naturalista mesmo. E tem toda essa questão de ciência e religião, enfim. Não sei se vocês gostam desses assuntos, mas eu estudo um pouquinho sobre isso, eu tenho curiosidade sobre isso e fico estudando, né? Mas eu fico sempre lendo e não concluo nada muito rápido, eu só leio, estudo, reflito para poder dizer, é isso aqui, eu formei uma opinião sobre isso, entendeu? Então, assim, não pensem que eu estou já concluindo alguma coisa, tá? Mas eu tenho gostado muito do caminho que os livros têm levado e eu acho que eles são muito importantes. Quem tiver a disposição de ler esses calhamaços, com certeza não sai do mesmo jeito depois que começa, sabe? Mas é isso. E são 10h35. Eu vou organizar aqui minha mesa, porque tem maquiagem, tem livro, e vou pegar um copo de água, porque todas as vezes eu pego um copo de água para começar as sessões, porque eu falo. E aí, às vezes, eu nunca sei como vai ser a sessão desse dia, entende? Mesmo que sejam sessões semanais, nunca é do mesmo jeito. E aí tem sessões que eu não falo tanto, é a paciente mais que fala, tem sessões que é os dois que falam mais, tem sessão que sou eu mais que vou explicando algum conceito, alguma emoção, alguma coisa. Então, assim, nunca sabemos, então é sempre bom um copo de água do lado. Se você é psicólogo recém-formado, sempre fique pertinho de um copo de água, tá? Faz bem pra saúde, faz bem pra sua fala e você se hidrata. É sobre. Mas é isso, tá vendo? Todos os vlogs têm sempre um ensinamento muito bom pra vocês. E indicações de livros. Hoje foi um dia muito bom de se gravar. Terminei agora meu primeiro atendimento. São 11h58 e hoje teve alta de uma paciente muito querida. Sempre são pacientes muito queridos. Eu sou uma psicóloga que eu me apego muito, terapeuta que me apego muito aos meus pacientes. E assim, porque não é só uma conversa, né? Por mais que a gente diga que é uma conversa para que as pessoas entendam melhor e não fiquem com tanto nervoso, com tanto medo, mas na verdade é uma consulta. Então ali a gente escuta tudo, a gente escuta toda a história de vida, todos os pensamentos que tem para aqueles comportamentos, para aquelas emoções. E a gente vai entendendo mais como é que aquele paciente se enxerga no mundo, como é que ele enxerga o mundo, as outras pessoas. E isso faz com que a gente crie um vínculo. Isso é muito bonito de ver e, assim,
a alta é sempre um misto de, meu Deus, ainda bem que deu certo, ainda bem que a gente conseguiu passar por tudo isso, ainda bem que a gente conseguiu avançar, e ao mesmo tempo é o sentimento, meu Deus, eu queria que continuasse, eu queria que a gente pudesse se falar todos os dias, né? E enfim, aí agora eu tô preparando o guia de preparação para alta, né? Que é um documento que eu sempre envio para meus pacientes quando eles recebem alta, para que eles possam consultar quando estiverem no dia a dia, assim, vamos dizer que no dia a dia ele sentiu alguma angústia, alguma ansiedade um pouquinho mais elevada, e aí ele olha o recurso, esse documento, e vê as técnicas que a gente fez, relembra um pouco como é que a gente enfrentou isso, né? Como é que a gente lidou com isso, as perguntas que a gente fez assim mesmo. E aí isso ajuda ele a lidar melhor, de uma forma muito mais funcional. E acaba que, para que evite voltar, né? Mas nunca que é proibido que volte ao processo de terapia, de jeito nenhum. Isso é muito normal, inclusive, você parar um tempo, depois voltar de novo, isso não tem nenhum problema. Mas é claro que o meu trabalho vai ser sempre em prol que o paciente siga com as próprias pernas e consiga realmente avançar por conta própria, sabe? Mas é isso. Aí eu tô aqui preparando, que vou tentar fazer isso em 30 minutos talvez, ou em menos. E aí depois eu vou ver se eu como alguma coisa. Se eu não conseguir, eu vou para o atendimento já, que eu tenho atendimento de 1 hora, depois de 2 horas e depois de 3 horas, né, hoje. E aí eu só vou almoçar lá para 4 horas. E eu que luto, entendeu? Eu que... Vocês viram aí que enquanto eu tô trabalhando eu fico cantando, né? Péssima cantora. Eu sou ótima em me distrair com as coisas. Aí eu fiquei uns 10 minutos só cantando e tal, mas e tendo pra fazer as coisas, né? Mas o bom é que deu certo, já enviei pra paciente, a guia de alta dela, tudo. E o que acontece? Uma coisa que acontece muito, que inclusive aconteceu agora, que foi remarcar pra próxima semana. Então a paciente que eu tinha de 1 hora, não teremos hoje. Então vai dar pra almoçar, não vamos almoçar de 4 horas. Para o orgulho da minha mãe, do meu pai. E da Nutri também, né? Porque é importante a gente se alimentar no horário certo. Eu sei que eu fico brincando assim, mas eu como psicóloga, como uma pessoa da área da saúde, eu digo pra vocês, se alimentem no horário certo, faça exercício, durma nos horários certos, porque é pra fazer isso, porque seu corpo foi feito para viver em um ritmo, entende? A gente é que inventa de ter obrigações fora do ritmo dele. Aí depois a gente tá colhendo as consequências. Mas é isso, tá? Esse é o aprendizado de hoje. Foram tantos aprendizados no dia de hoje, né? Foi tudo muito correria. A outra aqui, ó como ela fica na cama. Vê? Ela jura que a cama é dela. Luna. Ei, Luna. Oi, meu amor! Dá oi pro pessoal. Dá oi pro pessoal. Aqui. Ela não tá muito afim. Mas ela é muito simpática, vocês viram. Eita. Mas é isso. Aí agora eu vou almoçar, né? E assistir um pouquinho. Porque eu vi que lançou a segunda temporada de Wandinha. E foram só 4 episódios. Fiquei triste com isso, mas enfim, né? Agora essa mania nova dos streams de ficar lançando as séries pela metade. Eu fico, meu Deus. Eu vou ficar morrendo de ansiedade aqui. A cara dela. Ela fica farejando o vento que entra pela janela, entendeu? Pra ela ver se tem algum gato assim. É uma louca. Louca pelos gatos, pra pegar os gatos. Aí vê um gato na rua, conte essa questão com o povo. Ela não quer conversa. Dizer, senhora. Igual aquele meme. Mas ela não briga com os gatos no meio da rua, gente. Ela não briga. Ela olha assim, tá nem aí. Mas se subir em cima do muro da casa dela, ela fica pé da vida, assim. Mas é isso, agora vamos almoçar. Terminei de almoçar e agora eu tô me preparando
fui ajeitar o cabelo, retocar o batom. Tô me preparando pra o que seria, no caso, o segundo atendimento do dia, né? Seria o terceiro, mas como o teu paciente marcou o terceiro atendimento, então vamos para o segundo atendimento do dia. E aí depois tem o último do dia, né? Que seria, acho que é isso. Não, minto. Aí tem o terceiro do dia e o quarto do dia, né? Que eram 5, agora vai ser só 4. E é isso, gente. Aí eu tô aqui, são 1h49, então falta só uns 10 minutos para passar. E eu tô aqui ajeitando tudo aqui certinho. Que eu divido o notebook em 2 telas, né? No Meet, que normalmente eu faço sessões através do Google Meet, e também da página do Psicodoc, que é onde eu registro as sessões. Aí eu já planejei as sessões também, já deixei pronta. E aí agora é só realmente registrar e tudo mais. E é isso, vai dando um sono, né, depois do almoço. Mas ainda estou animada, hein? Ainda temos o dia todo pela frente ainda. Porque, na verdade, eu acredito que depois do atendimento eu vou estudar. Eu preciso dar um adianto naquelas leituras que eu mostrei pra vocês. Eu preciso muito porque... E talvez até mude a estratégia. Porque eu tava tentando terminar todas as leituras esse mês. É tanto que eu fiz um cronograma. Só que... quando eu fiz o cronograma, eu não contava com o tempo que eu ia levar. Eu achei que eu ia conseguir ler rápido, sabe? Só que quando eu comecei a ler teologia sistemática, eu passei 3 horas pra ler quantas páginas? 23 páginas eu fiz, eu não acredito. Aí eu tô na fé que quando eu pegar o ritmo do livro eu consigo ler mais rápido, mas eu não tenho certeza disso. Então aí talvez eu, ao invés de tentar ler de capa a capa, eu vou conforme os módulos do curso que eu quero fazer, né? Do clube que eu quero abrir. Agora, assim, muita coisa que eu não achava, muitas partes que eu li ali, que eu não achava que teria algum assunto que desse para puxar para o curso, tem. E tem partes muito interessantes e muito importantes para fundamentar, assim, a como nós cristãos devemos lidar com as emoções. Não falo diretamente de emoções, entende? Mas os fundamentos para isso. Enfim, faz parte da introdução lá do clube que eu tô organizando. E eu não sei se eu paro com o ritmo que eu já tô tendo ou se eu mudo, ou se eu continuo, né? Se eu continuo lendo de capa a capa ou se eu vou por necessidade. Enfim, gente, difícil decidir porque eu não tenho, eu tô fazendo isso meio que eu comigo mesmo, sabe? Eu que tô tentando arrumar. Eu que estou tentando ver a melhor forma. Eu não tenho referências de pessoas que fizeram. Eu tenho referência de clubes literários. Tem a questão do Frutíferas, né? Do Graça em Flor, mas lá é totalmente teológico, né? Não tem a ver com psicologia. Tem outro também que uma amiga minha falou, mas ainda não é do jeito que eu estou pensando em fazer, entende? Mesmo que em alguns fale sobre emoções e tudo, e traga lições, né? Sobre isso, ainda não é exatamente... Tem a ver com o que eu quero trazer, mas não é exatamente isso. Aí fica difícil, porque meio que eu tô aprendendo a fazer tudo sozinha. E é isso, sabe? E aí ocorrem essas dúvidas, eu tenho medo dessas dúvidas atrasar o processo e lançar. Mas ainda assim, eu prefiro lançar algo bem feito. Mesmo que demore. Eu queria lançar no meu aniversário. Porque eu gosto muito da minha data 5 de setembro, eu gosto muito de poder oferecer algo nesse sentido no meu aniversário. Só que eu não sei se eu vou conseguir fazer isso, né? Talvez demore um pouco aí pra... Talvez saia em outubro, talvez saia em dezembro, talvez em janeiro, não sei. Eu queria muito em setembro, talvez do meio de setembro, né? Não sei, no dia 20 ou dia... por ali, sabe? Mas enfim, vamos esperar, né? Vamos ver. Eu vou tentar dar uma adiantada. Não sei como é que eu vou fazer isso, mas eu vou tentar depois das sessões focar nisso e fritar os neurônios.
fiz um atendimento, tudo correu bem, graças a Deus. Eu estou... Acreditem, eu amo fazer o que eu faço. Só que... eu sempre disse que o limite pra mim é sempre 5 atendimentos por dia. Porque eu me envolvo muito, né? No sentido assim, de me importar mesmo, de ficar quebrando cabeça pra poder ajudar, enfim. Isso custa um pouco, né? O trabalho é isso. Enquanto alguns têm mais o custo físico, né, de braçal e tal, técnico, a gente trabalha muito com a cabeça. E aí, lembra que eu falei pra vocês antes desse atendimento que eu ia ler alguma coisa? Quando as sessões acabassem, eu acho que eu não vou estar em condições de fazer isso. Mas agora eu acho que eu vou descansar um pouquinho pra poder estar pronta para o de 7 horas. De 7 horas tem atendimento. Mas é isso. Ai, ai. Mas é isso, gente. Acho que essa foi a quinta-feira. Eu não esperava que essa quinta-feira de hoje fosse tão movimentada. E foi, viu? Porque assim, eu trabalho de casa. No que eu trabalho de casa, então a forma de me relacionar com outras pessoas é justamente a questão dos atendimentos, Instagram, YouTube e tal. Claro, tem a parte de família e tal, mas eu não mostro muito aqui porque não cabe. Mas é isto. E aí, o que acontece? Aí agora tá mais calmo, porque eu já fiz meio que os afazeres mais urgentes eu fiz. Falta só finalizar e é algo que não depende de mim, né? Que é o tempo passar. Mas é bom porque dá um respiro, sabe? Porque vários atendimentos seguidos assim, eu fico realmente meio lenta. Vocês percebem? A minha fala tá muito mais lenta agora do que quando tava de manhã. Mas é isso. Acho que eu vou fazer um lanche. São 4h24 e eu tô com fome. E eu vou comer alguma coisa enquanto eu vou assistir um pouquinho de Wandinha e pra poder descansar. E aí quando for pra atender, eu atendo, tal, tranquilo. Já uma outra pessoa, né? Porque depois que você come, depois que você descansa, você se torna uma pessoa muito melhor. Uma versão muito melhor. Mas é isso. E vocês acham que só eu que tô assim, tipo, vou descansar agora? Eu vou mostrar pra vocês como é que Luna... Vocês estão vendo isso aqui? Aqui, ó. No pulo, viu? Ó, ela ali. Eu tô aqui. Vê. Que sem vergonha isso. Gente, sobre essa questão que eu fiquei falando com vocês, sobre não sabia se mudava a rota do livro, né, e tudo mais, porque isso atrasaria o começo do clube. E aí, pensando, e aí apareceu, vou deixar aqui, a publicação que apareceu, que foi, que até compartilhei nos stories do Instagram dizendo, eu falei, tava refletindo sobre isso, né, num vlog hoje. Eu vou deixar aqui bonitinho o print. Mas é basicamente isso. Então, eu decidi, vou começar quando eu quero começar e vou melhorando conforme eu for praticando. Afinal, tudo na vida é assim, né? E aí é isso. Essa é a decisão que eu tomei. Então, assim, vou me organizar pra ver se eu consigo já começar em setembro. E vamos embora. Porque se eu for realmente começar em setembro, tenho vídeos pra gravar, roteiros para fazer, material para produzir, né? Que, claro, depende de todo o arcabouço teórico e conteúdo, que eu me importo muito com entregar conteúdo pra vocês. Mas o importante é começar. E é isso, né? Porque muitas vezes a gente não vai começar as coisas sabendo exatamente tudo que vai dar certo, né? E tudo que vai dar errado. Essa é a beleza da vida, né? A incerteza é mais presente do que nunca. Enfim. Oi, gente. Finalizando aqui o vlog de hoje. Enquanto eu tiro a maquiagem aqui, vamos conversando um pouquinho sobre o finalzinho desse dia. Eu
depois que eu terminei a primeira sessão, eu jantei e eu também fui assistir um pouco com a minha mãe, Wandinha, que aqui em casa todo mundo gosta de Wandinha, todo mundo gosta da família Adams. E aí, eu queria compartilhar com vocês algumas coisas que eu fiquei pensando das sessões de hoje, né? Que é assim, é impossível a gente sair das sessões sem levar um aprendizado delas também, né? Um dos pontos muito importantes que aconteceram, o primeiro foi que idade, ou a pessoa ser mais velha, ou a pessoa ser da família, não garante que ela vai tratar você bem, né? E é algo muito difícil de aceitar porque a gente acha que a gente espera sempre que família sempre nos trate bem, com a consideração, pelo menos, né? Do que um desconhecido teria. Quando na verdade não é isso que acontece. E é muito difícil lidar com essa realidade e aceitar e colocar limites, né, nessa realidade. Mas aí, isso foi uma das coisas, um dos pontos, né, que me fizeram pensar um pouco mais, sair refletindo sobre isso. E como a gente pode se esforçar também para ser um parente em que as pessoas podem contar, em que a gente pode ser esse parente que age de forma diferente, né, de tratar bem os familiares e tudo mais. Claro, cada um conforme o quanto de abertura essa outra pessoa dá também, né? A gente também não vai convencer ninguém, né, a tratar a gente bem. Mas enfim, esse foi um dos pontos. O outro ponto foi sobre como algumas coisas que acontecem, quer dizer, algumas coisas que não acontecem, como elas podem ser livramento de Deus. E a gente é difícil de aceitar isso porque normalmente as coisas que não acontecem são coisas que a gente quer muito que aconteça. E é outra coisa difícil de lidar porque vai contra o que a gente planeja, vai contra as nossas idealizações, nossas expectativas, né? E isso pode trazer frustração, talvez um pouco de ansiedade, porque às vezes a gente idealiza tanto uma coisa como se aquilo fosse o único caminho, a gente não enxerga um caminho alternativo, né? E aí isso acontece, pode causar frustração, um pouco de ansiedade, tristeza com certeza, mas que também essa falta de... Mas também que essa questão de não acontecer não faz com que a gente emperre, né? Como se nossa vida tivesse terminado ali, o mundo tivesse acabado, enfim. Vocês entendem o que eu quero dizer, né? Pois é, foi um dos outros. E um terceiro e último ponto, já que eu já tô terminando aqui, tirando minha maquiagem, foi como não saber lidar com as emoções, como isso pode nos paralisar, né? Não sei se você já se pegou com muito medo, com muita ansiedade, com muita tristeza, com muita decepção com relação ao mundo, com outras pessoas, e como isso pode paralisar a gente. Pode desanimar a gente de fazer alguns certos trabalhos, pode desanimar a gente de tentar um emprego novo, pode desanimar a gente de fazer novas amizades, entrar em novos relacionamentos. E como a terapia ajuda tanto nisso, né? Um dos feedbacks de hoje, eu recebi vários muito bons, né? Mas um dos feedbacks de hoje foi: eu acho que essa foi a melhor sessão da gente, que foi porque a gente falou mesmo e conversou mais a fundo sobre isso, e foi tão legal, tão legal. Mas é isso, sabe? Uma outra coisa também que eu fiquei pensando é como a terapia ela também não é linear, né? Como também a terapia ela não precisa ter sempre algo novo acontecendo. Porque justamente o processo terapêutico, já que é um processo, vai ter dias em que vai ser algo monótono, algo rotineiro. E a terapia mostra muito isso, é muito evidente isso quando a gente pergunta da semana, do dia. E a gente não deve, né, deixar de comparecer à terapia, deixar de dar importância ao processo terapêutico por conta disso, né? Tem dias que vai ter insights, vai ter novidades e vai ter tantas coisas, tipo tristezas novas, alegrias novas, quem sabe? Mas tem dias também que é mais do mesmo. E essa é a vida, né? O cotidiano é isso. Muitas vezes não é todo dia que você tem uma novidade para contar. E é super normal isso também. Mas enfim, eu espero que vocês tenham gostado do vlog de hoje. Eu espero que eu tenha feito você refletir um pouco
sobre um pouquinho sobre a vida, né? E a gente vai conversando, a gente vai se encontrar mais vezes aqui. Acredito que esse vlog vai sair amanhã, na sexta-feira. Então eu espero muito que você esteja aqui para comentar, para curtir, compartilhar com seus amigos e amigas que gostam de ouvir um pouquinho de dia a dia, falar um pouquinho de saúde mental, falar um pouquinho de lidar com os processos de novos projetos. Mas é isso, tá? Eu vou finalizando o vlog por aqui. Eu vou editar ele também agora, para que vocês consigam receber amanhã, no caso hoje, é que você está me assistindo na sexta-feira. E é isso. Um beijo e até a próxima.